Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, uma boa tarde a todos, né? Vamos fazer a pregação desse dia, né? Da conclusão das 24 horas de oração, né? Do grupo Unidos na Fé. E nós vamos meditar o livro, né? Da sabedoria, Sabedoria 10, do 1 até 21. Então, nós vamos ler aos poucos e já ir meditando. Sabedoria na criação e na libertação. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele, tirou-o de seu próprio pecado. Então, esse primeiro homem criado foi Adão, né? Criado por Deus e cuidado por ele, né? Foi preservado, porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com a mesma santidade dele, né? Que é a santidade divina, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus depositou nele sabedoria, depositou no homem conhecimento, depositou no homem amor, depositou no homem aquilo que ele tinha por natureza, né? Aquela essência divina, a essência de Deus foi depositada no homem. Então, na memória, na mente do homem, no coração do homem, foi colocado como que se o homem fosse, como se o homem fosse assim, um chip, pensa num chip, né, de memória, um cartão de memória, né? E ali no cartão de memória você deposita vários arquivos, né? Tudo que você quer que tenha, né, de conteúdo ali naquele chip, né? Então, o homem foi programado, né? Foi projetado já com a sabedoria, foi colocado nele, foi depositado nele essa riqueza, né? Que é os próprios bens de Deus, porque o bem de Deus ele é conhecimento, porque Deus ele é espírito, né? E ele é um ser inteligente, né? Ele é espírito e ele é eterno, né? Então, tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que está na mente dele, né? Todo o amor dele foi também colocado no homem, porque Deus escolheu o homem para ser esse depósito, para ser essa imagem e semelhança, para ele poder fazer no homem uma obra-prima dele, né? Para ele colocar no homem. O homem foi escolhido entre todas as coisas criadas. Por mais que Deus colocou nas outras coisas também um bem, um significado, né? Para cada coisa servir para um bem, como é o sol serve, tem a sua finalidade, a terra tem a sua finalidade, os animais têm a sua finalidade, a água tem a sua finalidade, mas eles não têm alma, eles não têm razão, eles não têm inteligência, né, memória e vontade. Isso foi colocado no homem, e foi colocado no homem para que ele pudesse conhecer, amar e servir a Deus. Então, o Adão, ele foi pensado por Deus assim, né? E todos nós. E aqui fala, e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas, né? Sobre tudo. Colocou ele para ser cabeça da humanidade, né? Para ele saber, para ele ter a ciência, o domínio de como cuidar das plantas, de como cuidar dos animais, de como cuidar da terra, né? O conhecimento, né? Justamente, e criar coisas junto com Deus, né? Fazer todas as coisas com Deus, todas as coisas, criar todo tipo de coisa, mas sempre com seu Criador, nunca separado dele, né? Tendo a mesma vontade dele. E porque o perverso, na sua ira dela, se afastou. Então, se afastou da sabedoria. Pereceu depois de seu furor fraticida. Então, aí o homem caiu no pecado, né?
E quando ele caiu no pecado, ele escolheu conhecer o mal, porque não era para ele ter o conhecimento do mal, não tinha necessidade nenhuma do mal, né? Era para o homem viver sempre na vontade de Deus, sempre na ordem, fazendo as coisas corretas, tendo atitudes santas, fazendo as escolhas santas em tudo que ele fizesse, né? Só que aí ele ouviu a conversa da serpente, né? E o homem foi tentado, né, pela mulher, né? E em vez dele recorrer a Deus, né, ou então levar a mulher até Deus e falar, olha o que que essa mulher está querendo me oferecer aqui. Ela ouviu uma conversa estranha da serpente aqui e está querendo também me levar junto. Em vez dele corrigir ela, não. Quando Deus perguntou para Adão por que que eles estavam se escondendo, o que que aconteceu, ele nem disse que errou, ele nem pediu perdão, né? Ele falou assim, foi a mulher que você me deu. E ainda por cima tomou a atitude horrorosa de culpar a Deus, né? De dizer assim, foi a mulher que você me deu, culpando Deus ainda por cima, né? Não, além de não querer assumir a culpa, aponta para o outro. Aí vai perguntar para a mulher e ela também culpa a serpente. Ninguém assume a responsabilidade, ninguém fala que desobedeceu, ninguém fala assim, eu que fui o culpado, né? Mas além de não assumir, joga um pro outro, ainda por cima culpa a Deus. Então, é o estado que fica o homem já na maldade, né? Culpar a Deus por tudo, culpar os outros por tudo, mas nunca assumir a culpa, a própria culpa, nunca pedir perdão, né? Então, aí o homem caiu no abismo, porque ele estava com Deus, na proteção de Deus, né? Sempre faria as coisas corretas e sempre que precisasse de uma ajuda, teria Deus ali, a convivência com Deus eternamente para o instruir. Então, o homem nunca ia se sentir pobre, nunca ia se sentir sozinho, nunca ia se sentir desinformado, né? Na ignorância, porque teria sabedoria como posse. Por quê? Porque teria o próprio Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Então, quando ele precisasse de exercer uma coisa e não soubesse como, ele teria ali sempre Deus para comunicar com ele. Então, não seria distante de seu Criador. Teria Deus como você tem um amigo que você fala o tempo todo, né? Como alguém que você se comunica o tempo todo sem dificuldade nenhuma, sem medo, né? E que ele está com você e você está com ele. Os dois juntos fazendo a mesma coisa, querendo a mesma coisa. Então o homem saiu de uma vida de felicidade e de plenitude para uma vida de miséria. Isso que o pecado é. O pecado é trevas, né? Sair desse âmbito divino, dessa proteção, é entrar nas trevas. E aí você vê o porquê de todo o sofrimento que nós temos, né? O porquê de tanta coisa que acontece, o porquê de tanta ignorância, né? E tanta coisa, né? De infelicidade. Foi por ter saído dessa ordem, né? Original. A ordem para a qual nós fomos criados quer estar totalmente juntos com Deus, unidos em uma só vontade. O homem saiu disso, e aí veio toda a desordem, e com ele toda a humanidade caiu, porque ele era a cabeça da humanidade, o pai da humanidade, o Adão, né? E dele ele tinha a missão também de iluminar os outros, né? De passar para os outros, para as outras pessoas, toda a formação, né? Então, porque um caiu, todos caíram. Aí você pode pensar assim, ah, não, mas eu faria uma escolha diferente lá. Se fosse eu no lugar do Adão, eu não faria. Mas Deus, na sua onividência, né? Conhece o ser humano, sabe o que o ser humano, ele se solta dele. O ser humano é difícil, né? Então Deus já saberia também, a escolha que cada um faria. É só você pensar, você já pecou na vida? Então você fez a escolha de Adão, né? Nascemos com essa culpa original, mas essa culpa não nos define mais por causa de Jesus, que veio nos salvar e nos resgatar. E ele é o novo Adão, né? Que regenerou a humanidade, que conseguiu fazer de novo essa purificação. Só o próprio Deus poderia, né? Morrer pelas culpas dos homens. Só o próprio Deus poderia redimir a humanidade, porque teria que ser alguém puro, santo, né? Então Jesus fez isso para que hoje a gente não tenha desculpa mais para viver como Adão, para viver mais dizendo, mas eu sou pecador, é minha natureza, não tem jeito não. Tem jeito sim, e essa palavra vai falar sobre isso também. Vai falar que Jesus é a própria sabedoria encarnada. Jesus é a sabedoria encarnada que vem nos trazer a palavra. E vivendo na palavra dele, vivemos na sabedoria. Porque a sabedoria é conhecer e obedecer a palavra de Deus. É você conhecer a Deus.
Viver na sabedoria é você conhecer a Deus, não é mais viver na ignorância, não é viver vendo Deus distante e achando que só vai poder ter essa vida com Deus só quando morrer, só depois que estiver na eternidade, não. Deus quer que você conheça Ele aqui agora. Você está aqui na terra para conhecer Deus aqui agora, não depois. E essa sabedoria está na sua vida, essa ação divina está na sua vida, mas precisa ser reconhecida. E para você reconhecer essa ação divina, precisa chamar o Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para te dar ajuda, para te dar a força, para te dar os dons necessários para que você possa ter essa sensibilidade de perceber, de ter abertura para o espiritual, de ter abertura para a realidade espiritual que está à sua volta. E tudo na sua vida tem o toque da sabedoria, né? Tem a mão de Deus aí, que chega para você de várias formas. E é a sabedoria que Deus deu para o homem. Vê se você pega uma água da sua torneira hoje e você tem a alegria de ir lá e pôr no filtro e filtrar aquela água e beber. Mas aquela sabedoria que fez com que os homens pegassem uma água suja e limpassem aquela água e fizessem uma rede de canalização e que trouxesse essa água através desses canos e abastecesse as cidades e os bairros e tivesse todo um sistema de encanamento para aquela água chegar na sua caixa d'água e sair pela torneira e ter toda uma tubulação envolvida aí para chegar aquela água e sair da sua torneira e você ter um aparelho, seja um aparelho elétrico, seja por meio de eletricidade, ou seja por um filtro de barro, mas o que você tem, que você filtra aquela água e você pode beber aquela água. Para isso tudo acontecer, foi Deus quem mandou. Você pode falar, mas foi a Copasa, foi os homens que fizeram, não foi os homens, foi Deus que deu sabedoria para o homem, porque Deus nunca abandonou o homem, nunca abandonou. Essa sabedoria foi mantida por causa de Cristo, né? Que conquistou, que regenerou a humanidade, que reparou por nós e que mantém a terra, conservando o ato criante de Deus, que é quando Deus criou todas as coisas e fez o homem inteligente, capaz de pensar, capaz de criar. É Deus inspirando os homens a cada vez mais fazer coisas. Quando você vê assim, você acompanha o desenvolvimento da humanidade, antes, né, tinha tantas pessoas que morriam de doenças terríveis e que não tinha vacina nenhuma. Aí você vai ver o surgimento da vacina, né, como a penicilina, que trouxe para nós, nossa senhora, isso foi uma grande evolução que aconteceu com esse medicamento, tanta cura, né, de tantas doenças que trouxe por causa desse medicamento, né, chegou antibiótico e trouxe a cura de tantas coisas, tanta coisa que uma infecçãozinha matava, uma infecção deixava uma pessoa sem perna, sem braço, e isso tudo são frutos, isso tudo são graças dessa sabedoria derramada, que não nos abandona, e que é essa sabedoria que mantém todas as coisas e que preserva a vida do homem. Não são os homens fazendo, é Deus fazendo e através deles, mas é sempre Deus sendo... Porque tudo é tirado da natureza, e quem deu a natureza, quem deu a terra e tudo que sai da terra, quem faz sempre você conseguir plantar e tem uma época para você plantar cada coisa, né? Você planta milho, tem a época do milho, tem a época do arroz, do feijão. O agronegócio é uma coisa maravilhosa, a agricultura é a coisa mais linda que existe, né? E você vê tanta coisa sendo gerada, tanta riqueza. O nosso Brasil mesmo é um solo tão abençoado, tão fértil. Quem mantém a terra fértil? Quem faz a semente brotar? Né? Olha que sabedoria incrível. Deus não precisa de todos os dias, Deus já fez tudo. Deus não precisa de todos os dias falar assim, de novo, faça-se uma árvore, faça-se de novo o isso e aquilo. Não, porque os próprios frutos já têm suas sementes, né? E os próprios animais ajudam a pegar essas sementes e dispersar na natureza, né? E estercam a terra e faz com que brote cada vez mais. E aí a árvore tem o tempo dela de dar os seus frutos e assim por diante. E ela está sempre assim sendo conservada e mantendo por anos e anos e anos e anos. Quem conserva isso? Quem mantém o sol no seu devido lugar para não cair e incinerar a terra? Quem mantém o mar no seu devido lugar para ele não invadir a terra e sair encharcando tudo? É a sabedoria de Deus. É o Deus, né? Tudo saiu da inteligência dele, tudo saiu dessa mente. É porque o mundo foi criado por um ser inteligente. Deus é um ser inteligentíssimo. E ele depositou no homem também essa inteligência para que o homem também aprenda com ele,
faça as coisas com ele, né? Construa coisas com ele, né? Tenha uma criatividade, né? Se a mente do homem é capaz de tanta coisa, é porque Deus assim o fez, né? É uma pena quando o ser humano usa isso para roubar de Deus, porque tem essa realidade, né? Do ser humano que usa do seu corpo, usa da sua mente, usa da sua inteligência para fazer pecado, para fazer coisas erradas, porque eles preferem continuar ouvindo a serpente que diz: vocês são deuses, vocês vão ser como Deus, basta vocês fazer isso, que vocês vão ser como Deus, vocês não precisam de Deus, né? Então me ficam ainda ouvindo essa conversa, e ele tem dentro de si um apetite, um ego muito grande, um desejo muito grande de grandeza em si mesmo, uma auto-idolatria do eu, né? Que é a sua vontade humana, separada da de Deus. E ele quer fazer sua vontade, ele quer fazer o que bem entende, o que está lá no gosto dele, o que é a opinião dele. E o homem tem uma paixão pela sua opinião. Hoje em dia a gente vive uma idolatria do eu tão grande, em que as pessoas falam, né? Tudo saiu da idolatria do eu. Por exemplo, meu corpo, minhas regras. Isso saiu da idolatria do eu, né? O que mais saiu da idolatria do eu, né? Do ser humano querendo se colocar no centro, no lugar de Deus. Aí o ser humano fala assim: ah, não, cada um tem a sua opinião mesmo e tá tudo bem. Cada um com a sua opinião, é assim mesmo. Cada um com o seu gosto, cada um com o seu gênero, né? Hoje em dia inventa tudo, qualquer coisa, né? Essas ideologias aí, né? LGBT e tal, né? Tudo isso veio da idolatria do eu, do homem não está usando a cabeça, está sendo burro. Não está realmente, porque se o homem observar tudo que Deus fez, se o homem olhar para o próprio animal, né? E ver que as coisas têm uma ordem, que as coisas seguem o fluxo natural, tem um natural de todas as coisas, né? Se você vê, você não vai ver o macaco querendo ser coelho, você não vai ver o coelho invejando a girafa, achando a girafa mais interessante. Você não vai ver o coelho interessado por uma girafa, ou você não vai ver o macho coelho interessado pela girafa, você não vai ver isso. Você vai ver cada um com o seu cada um, cada tampa com a sua panela, né? Então, cada animal com a sua espécie, se reproduzindo com a sua própria espécie, macho e fêmea, nunca vai ver desordem na criação. Nunca vai ver isso. Então, só me observar que tudo tem uma coerência, que uma coisa não é outra. Você não vira para a pedra e fala que a pedra é água, e você não vira para a água e fala que a água é pedra. E cada elemento contribui sendo o que ele foi feito para ser. Se o homem usar a mente que Deus deu para ele, e eu só olhando para a criação, ele aprende muito sobre Deus, porque a criação fala de Deus, fala dessa sabedoria de Deus, porque tudo que Deus criou, ele colocou conhecimento dele. Se você olhar para o sol, você vai pensar na luz de Deus, em como que Deus é a nossa luz, em como que Deus quer nos aquece. A luz e o calor estão juntos, como está no sol. Aí você percebe que só tem luz e calor e felicidade perto de Deus. Então a natureza te faz refletir sobre Deus, te faz ser grato, te faz perceber que Deus está presente, que se Deus permitiu você acordar, essa sabedoria, esse amor quis que você acordasse. Se as horas e o tempo passam, é uma sabedoria que rege o tempo, né? Se faça chuva ou se faça sol, é uma sabedoria que tudo dirige. Então você vê que está tudo no controle de Deus. A Ruth, mas então por que algumas coisas saem do controle? Tem enchentes, tem terremotos, tem maremotos, tem guerras. Tá, mas isso é consequência do próprio pecado do homem. Quando Deus criou tudo, criou em harmonia. E a natureza está enfrentando também a desordem do homem. Está enfrentando também a ganância do homem. Está enfrentando também a desordem do homem. A desordem que há dentro do homem prejudica tudo. O homem desordenado prejudica a sua casa, prejudica a sua família, prejudica os seus filhos, e prejudica o seu trabalho, e prejudica o que faz, né? A pessoa sem sabedoria, aonde ela vai, ela leva trevas, e ela prejudica e contamina o ambiente ao seu redor, por causa da falta de sabedoria de fazer as coisas. Um governante sem sabedoria prejudica o seu país. Um padre sem sabedoria prejudica os seus paroquianos na administração dos sacramentos e da palavra de Deus. Então, aí você vê que a escolha que o ser humano está fazendo é a desordem que está dentro do homem, porque Jesus falou que o que contamina é o que sai de dentro do homem. É isso que está sujo. Às vezes as pessoas acham que o que está sujo é o que está fora, e às vezes elas colocam muitas regras e sentem assim que as coisas precisam ser dentro de uma regra, mas elas esquecem do coração, elas esquecem que é lá no coração é que tem que preservar, que tem que estar atento,
né? O que você coloca no seu coração? Quando você está na igreja, quando você está fazendo as coisas, você faz por quem? Qual é o sentimento que te move? Quando você vai cuidar da sua família e viver a sua vida, qual o sentimento que te move? O que está no seu coração? Qual a escolha que você está fazendo? O porquê? O que que te move? É Deus ou é você mesmo? É a sua vontade? É a sua vontade que você coloca? Então você põe a sua vontade para fazer todas as coisas. Ou você busca a sabedoria de Deus, busca perguntar para Deus o que Ele quer de você. Então, Deus dá pistas para o ser humano aprender, né? Como viver. Por isso que Jesus, quando o ser humano, Jesus viu as pessoas ansiosas, preocupadas com o que vestir, com o que comer, aí Jesus falou, para com isso. Olhai para as aves do céu, não semeiam e nem recolhem, não fica guardando em cestos, né? E pensando no amanhã. Eles vivem um dia de cada vez e Deus os alimenta. Então também Deus está ensinando o homem a confiar, o homem se abandonar. O homem não ficar assim pensando já no amanhã, já vive pelo amanhã, todos os dias dorme já pensando no amanhã, pensando, nem é no amanhã, se fosse no amanhã, mas é pensando no que vai, na viagem que vai fazer daqui não sei quantos anos, do que vai fazer, ai meu Deus do céu, eu tenho um filho agora e já estou morrendo, pensando na faculdade dele, né? Pensando mil coisas que não estão acontecendo. Então o ser humano é muito preocupado. E essa preocupação do homem o distrai da sua verdadeira ocupação que ele deveria ter. Qual que é a verdadeira ocupação que o homem deveria ter? A palavra de Deus, pensar mais em Deus, se ocupar mais em Deus, meditar mais a palavra de Deus. E às vezes o homem se preocupa com muitas coisas, mas deixa a prioridade em último. Por isso que Jesus falou para Marta, né, quando ela estava nervosa com a Madalena, que estava aos pés de Jesus, ouvindo ele. Aí Jesus falou, Marta, você está preocupada demais. Você está achando que eu não estou me sentindo à vontade aqui, né? Mas o que me deixa à vontade é passar meu conhecimento e ter quem ouça. E a Madalena está fazendo isso. A Madalena está ao pé do meu ouvido. É onde todo mundo deveria estar. Todo mundo deveria estar ouvindo de mim antes de fazer qualquer coisa. Deveria estar buscando de mim sabedoria para ser o pai que precisa ser, para ser a mãe que precisa ser, para ser o filho que precisa ser, para ser o esposo que precisa ser, para ser a esposa que precisa ser, para ser o trabalhador que precisa ser. Todo mundo deveria estar aos meus pés, mas não estão aos meus pés. Estão primeiro querendo resolver e achando que tudo depende deles, que é eles que fazem tudo, que se eles não tiver a mão no controle, as coisas não vão acontecer. E deixa para a última parte, que deveria ser a primeira, se tornar a última. A Madalena colocou eu em primeiro lugar, então eu não vou tirar essa parte dela, porque eu fiz o ser humano para me colocar em primeiro lugar e para depender de mim para tudo. Para sempre depender de mim para tudo, para chamar pelo meu nome, para pedir sabedoria para cuidar dos filhos, sabedoria no trabalho, sabedoria para resolver os problemas do trabalho, sabedoria para lidar com as tentações, para vencer os vícios, para não pecar. Quando está tentado ao pecado, o homem não corre para Deus para pedir ajuda. O homem se entrega, o homem alimenta, o homem aceita aquilo. Que às vezes você passar pela tentação não é pecado. Às vezes você passou pela tentação. Passou uma mulher na sua frente, você não pôde fazer nada. Aquela pessoa veio com aquela roupa, né? Com aquele jeito sedutor, né? E você tá ali no alvo. O que você pode fazer? Naquele momento você não pecou, você sofreu uma tentação. Mas às vezes naquele momento o ser humano não faz a escolha por Deus. Ele escolhe aceitar aquilo mesmo e consentir com aquilo. E aí está o pecado. É quando a pessoa gosta do pecado. É quando a pessoa então faz questão de aceitar aquele incentivo, aquela situação. E quando lá no coração dela, ela desejou pecar. Ela desejou realmente, não, eu sabia que era errado, mas passou na minha frente e eu desejei aquela pessoa. Aí é diferente. Mas se ela viu aquilo e não quis, e rejeitou, e olhou para baixo, e olhou para o lado, e ignorou, e pensou, né, em Deus, naquele momento, quis mudar o pensamento dela na hora e desviar o olhar daquela pessoa, e pensar em Deus, ela não pecou. E o que ela fez foi um ato de sacrifício, foi um ato de não ouvir a serpente, mas foi naquele momento o ato de decidir por Deus, e se agir com sabedoria. É quando você pode fazer uma escolha ruim, mas aí você olha e fala, essa escolha não traz luz para mim. Eu vou ficar triste, vai trazer trevas para mim, o pecado vai me deixar mal, né? E depois eu vou ficar me sentindo muito sujo, não vou poder me comungar. Eu vou me sentir muito sujo na presença de Deus. Isso vai me trazer tristeza, vai afetar minha relação com Deus, a minha relação com a minha família, porque eu vou me sentir
hipócrita com meus filhos, com minha esposa depois. Eu vou me sentir falso, muito falso diante de Deus e diante das pessoas. Isso vai me trazer só prejuízo. Aí a pessoa tem que usar a inteligência, pedir a graça do Espírito Santo para falar, para me satisfazer um segundo, eu vou jogar tudo fora de felicidade verdadeira que eu posso ter em dar um exemplo de bom para os meus filhos de como ser homem de verdade, ou a mulher, de como ser uma mulher de verdade. E por um minutinho eu vou jogar tudo fora por causa de uma coisinha, por causa de um segundo, por causa de uma coisinha assim, como uma flecha que foi lançada sobre mim, uma coisa que vai passar tão rápido. E eu tenho uma vida abundante, eu posso ter uma vida abundante de felicidade, vivendo honestamente. E por causa dessa tentação eu vou jogar fora. Então precisa da sabedoria. Um homem que está numa função pública e vê muito dinheiro público, né? Chegando ali, precisa da sabedoria. Eu vou jogar tudo fora por causa do dinheiro, né? Tudo que eu prometi, os votos que eu fiz nessa campanha, tudo que eu fiz prometendo fazer algo diferente. Eu já sofri tanto pelas consequências da má administração do dinheiro público dos governantes da minha época. Eu sofri tanto com a falta de tantas coisas. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar dificuldade, já presenciei o drama de tantas famílias. Eu vou jogar tudo fora por causa de um momento, por causa de um dinheiro. Eu tenho a oportunidade de jogar esse dinheiro na minha conta agora, mas não é meu. A pessoa precisa dessa sabedoria para ver que não vale a pena. Sério, a minha alma é menos importante, né? Estar com Deus, estar realmente poder dormir e pôr a cabeça no travesseiro e ter paz no coração. Eu vou jogar isso tudo fora por causa de uma tentação? Precisa fazer esse tipo de reflexão, mas o homem hoje em dia é chamado a pensar, mas não quer pensar, ele quer fugir da dor e buscar o prazer, né? Quer fugir da dor de pensar, de renunciar a si mesmo, de se mortificar, né? Fugir dessa dor de cabeça para rapidinho alimentar os seus impulsos. A sabedoria vai nos ensinar a rejeitar esses impulsos, né? E se autodominar. Nós não nos dominamos sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é puro. E ele só vê na pureza, né? Quem realmente tem desejo de viver essa pureza e chama por ele, né? Que tem uma intenção verdadeira, né? Então precisa pedir o Espírito Santo. Precisa pedir Jesus a graça de vencer todas as tentações que você enfrente, em qualquer lugar que você vá, né? E não pensa assim, então por que no mundo tem essas tentações, então dificulta tanto a nossa vida? Aí é que tá. Isso é pensar baixo, tá? A gente pode pensar de um jeito assim muito calculista, né? Nossa, mas seria tão melhor se não tivesse isso, né? Seria tão melhor se não tivesse nenhuma dificuldade. Assim seria mais fácil se manter firme na palavra de Deus, né? Se não tivesse na minha família nenhum filho difícil, nenhum filho rebelde, se no meu trabalho todo mundo fosse santo, não tivesse nenhuma fofoca, nenhuma perseguição, nada, ninguém difícil de lidar, seria tão mais fácil viver sem nenhuma provação, né? Mas aí é que tá, né? É na prova, é no fogo que se prova realmente os homens agradáveis a Deus. Então Jesus refez essa história. Jesus vivendo na terra e passando também na vida dele por tanto sofrimento, por tanta perseguição, por tentações. O que ele fez com isso? Ele ofertou esses atos que ele fez. Ele fez atos opostos ao que o Adão fez, que Adão aceitou a tentação. Jesus não aceitou. E Jesus reparou e passou por tantos sofrimentos para que nós hoje consigamos passar e vencer também. Então tem méritos de Jesus, tem conhecimento, tem luz nas provações, tem oportunidade de ser santo nas provações, tem oportunidade de se tornar cópias de Jesus passando por sofrimento. Então existe um contexto de purificação, de justiça, que nós precisamos passar por essas lutas, né? Por quê? Porque nós temos a liberdade, né? E essa liberdade tem que ser verdadeira. Não pode ser uma liberdade que você só escolhe o bem porque não tem diante de você outro contrário, outra coisa que você possa escolher. Não, tem que ser uma liberdade que você escolhe o bem porque você realmente viu o mal e fala, não presta, eu não quero que vai longe de Deus. É você olhar e falar assim, qual o caminho que me leva a Deus? Ah, é esse? Então eu quero esse. Eu quero que me leve a Deus.
Então precisa ter amor verdadeiro por Deus. E as provações nos ajudam a escolher por Deus constantemente e faz com que a gente possa ser purificado aqui na terra. Então os sofrimentos, as cruzes, as doenças, as dificuldades, as tentações são oportunidade para que a gente possa se tornar imagem e semelhança de Jesus, se tornar outro Jesus, viver a imitação da vida dele, que também foi uma vida de renúncia. Jesus falou: nesse mundo vocês vai ter provação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, através disso, nós também temos a oportunidade de fazer o mesmo que Jesus. Ele não falou: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e me siga. Ele não ensinou isso? Então nós precisamos ouvir o que Jesus nos ensinou e fazer isso. A sabedoria é ouvir Jesus. Jesus é a sabedoria, ele é a palavra. E ele nos deixou essa palavra. E Jesus nos deixa muitas revelações de como ele é, de como ele pensa. Além da palavra de Deus da Bíblia, Jesus apareceu para muitas místicas católicas, como Maria Valtorta, como Teresa de Ágreda, esqueci o nome dela agora, Maria Ágreda, né? Jesus apareceu para várias místicas católicas, né? Apareceu também para a mística Luísa Picarreta, falando da divina vontade. Jesus, nossa senhora, tem livro demais de Jesus, tem muita coisa deixada pelos santos doutores da igreja. Então tem muita coisa para a gente aprender a viver na sabedoria. Então enquanto a gente está na terra, em vez da gente ficar vendo errado e achando que tudo é horrível, e achando que todos os problemas problema, só tem treva, só tem dificuldade, a gente precisa ver que essa vida é uma oportunidade para a gente conhecer Jesus. E ele é a palavra, ele está presente no meio de nós porque ele é o verbo. E ele nos deixou uma riqueza de conhecimento. Cada sacramento traz sabedorias, traz coisas incríveis. Então, ele deixou tesouros de pistas, vamos dizer assim, de tesouros preciosos, para que a gente não viva na ignorância, para que a gente não viva no pecado, para que a gente não viva nas trevas. Então, se o homem hoje está pecando muito, é porque está muito ocioso, é porque está olhando muito para ele mesmo, para o seu próprio corpo. E o que o seu corpo quer agora, ele está fazendo. Agora me deu vontade de fazer isso, eu faço. Ele fica seguindo seu instinto, achando que ele é um animal. E nem os animais, seguindo seus instintos, estão pecando, porque os animais seguem os instintos que Deus colocou neles. E eles permanecem íntegros. Quais os instintos que o animal tem? Sobrevivência, a caça. Não tem nada de pecado nisso na cadeia alimentar. Um serve ao outro de alimento e todos estão fazendo sua finalidade. Até os animais que são comida para outros estão na ordem, porque eles foram feitos para ser alimento para outros animais. Então, os animais estão seguindo o seu instinto natural que Deus colocou, né? O homem, então o homem, se ele age, né, de uma forma animal, ele não está entendendo quem ele é, né? Ele não está entendendo o que ele é. Se ele é assim, eu quero e vou fazer. Eu quero isso e vou ver isso, né? Eu quero pegar isso, não é meu, mas eu quero. Aí eu quero cobiçar aquilo que é do outro, porque eu quero o que é do outro, eu tô com inveja do que o outro tem. E não tá agindo como ele foi criado. Ele tá errado. A pessoa mesmo vai olhar para si e vai falar, é incoerente. Gente, é incoerente eu olhar para mim, tá? No espelho, tá? Eu sei como eu sou, os meus traços, minha forma física, os meus órgãos. E eu olhar no espelho e dizer que eu sou homem. Eu tô sendo totalmente coerente. Eu tô vendo uma coisa e tô falando outra. É a mesma coisa se eu pegar uma pedra e falar assim, isso aqui é água. É a mesma coisa se você virar para uma água e falar que ela é pedra. É a mesma coisa se você virar para um cachorro e falar que ele é cavalo. Você vai falar assim, ridícula, você tá sendo ridícula, você tá sendo burra. Você não tá percebendo que não tem coerência o que você tá falando? Então, o ser humano fica... Desculpa, mas é a idiocracia que nós estamos vivendo. A sociedade da idiocracia, pela falta da sabedoria, né? O homem se torna idiota, porque ele está se vendo de uma coisa e está dizendo que é outra. O homem olha no espelho e fala que é mulher. Que ridículo, né? Entende? Aí, o que a pessoa precisa fazer se ela não consegue se ver assim, se ela tem um fomes peccati muito forte, que a leva a querer algo que é fora da natureza dela? Ela precisa buscar ajuda.
e tem ajuda, né? Ela precisa buscar a igreja e tem ajuda. Ela precisa de Jesus, pedir a graça de Jesus. O homem precisa ser corajoso, sabe? Ser corajoso. Jesus, me ajuda a ser homem. A mulher precisa ser corajosa. Jesus, me ajude a ser mulher, mas não ser a mulher que o feminismo está dizendo. Me ajude a ser a mulher que está na palavra. Me ajude a ser a mulher que o Senhor fez. E o homem precisa também. Me ajude a ser o homem que está na palavra. Me ajude a ser o homem que o Senhor fez. É isso que nós precisamos, da verdade. A verdade, né? A gente precisa ser coerente. Deus fez as coisas com coerência. Nos deu visão. Você sabe exatamente definir e pegar nas coisas e sabe dizer o que é mole, o que é duro, sabe dizer o que é liso, o que é opaco, o que é fosco. Você sabe dizer o que é pedregoso, né? Você sabe tocar nas coisas, você sabe o que é água, você sabe o que é um sol, você sabe, você tem inteligência, né? Você mostrar para as crianças, elas vão dizer perfeitamente as coisas, as cores, né? E elas vão dar o nome real. E se elas não sabem uma coisa, o adulto vai ensinar e elas vão passar a repetir aquilo que elas aprenderam, né? Então elas vão dar o significado real para as coisas, que a nossa inteligência foi feita para isso. Ela dá o significado para as coisas, para a realidade, né? A realidade é a verdade, tá? Não a falsa realidade que hoje estão criando aí, que é justamente porque o homem está ouvindo a serpente e ela está ensinando, o demônio está ensinando um monte de coisa, né? Enganando o homem está gostando da conversa, né? Em vez de ir para Deus, né? E aprender a verdadeira fonte está na palavra de Deus, entendeu? Nós somos feitos para ser formados pelo divino, não pelo mal, tá? O mal, ele também te mostra uma coisa, sabe o quê? O mau exemplo te mostra o que você não deve fazer. Então, o mal te mostra o que você não deve fazer. Não deve ouvir ele. Pode ter certeza disso, tá? Você tá numa tribulação no seu casamento. Aí o seu amigo do trabalho fala, se quiser, larga sua esposa que eu te arrumo uma amiga que eu tenho aqui. Pensa. Opa, não é meu amigo. Não é meu amigo. Eu tô no buraco, tô numa situação difícil e a pessoa quer me jogar em outro. Não. Esse aí só me mostra que esse daí eu não devo ouvir. Ele pode até ser bom para trabalhar, esperto, bom funcionário. Mas o que sai da boca dele já mostra para mim que eu não devo ouvir. Então, as coisas erradas servem para você descartar. Isso não presta. Se você vê uma laranja verde, cheia de mofo, né? O que ela vai te mostrar? Não está apta para comer. Então, muita coisa que você ouvir não está apto para você. Você pode ouvir, mas você não tem que consentir. A pessoa te falou aquilo, você viu uma situação, mas não quer dizer que você tem que concordar com todo mundo. Você não pode ser Maria vai com as outras. Você não pode ser Maria vai com as outras. Senão você vai ser conforme o mundo, conforme os homens. Como a onda do mar que vai para onde for levada, né? Dança conforme... Não, aquela pessoa que dança conforme a onda, né? Não, você foi feito para refletir. Você foi feito para discernir. Mas esse discernimento não acontece sozinho. Acontece chamando o Espírito Santo. Acontece com a palavra de Deus. E aqui ele fala. Estando a terra submersa por causa dele, pelo dilúvio. Aí tá falando do tempo de Noé, né? Que teve o dilúvio. A sabedoria de novo salvou. Então, veio a purificação da terra por meio do dilúvio. Tudo consequência do pecado original, né? E os humanos estavam numa situação terrível de perversidade e precisou dessa purificação. O Noé é o único justo que Deus encontrou. Então, só Noé e a família dele, né? E as noras dele puderam, né? Ser salvos e junto com as espécies dos animais. Um casal de cada espécie foram salvos para poder de novo multiplicar, né? E a terra precisou ser purificada. E tudo foi a mão de Deus que conduziu. Então você vê que Deus, sim, ele é bom, ele é misericordioso, mas ele também é justo. Ele é justo, né? Então a sabedoria de novo salvou, conduzindo o justo no lenho
num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal, foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus. E lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Aí tá falando de Abraão, né? Que o Abraão era justo, os homens estavam também no mal, né? Mas o Abraão foi mantido irrepreensível, né? Diante de Deus. Foi Deus que preservou ele, né? E que o conduziu, e que o escolheu, e que o provou também. Para saber se, por mais que aquele filho era muito esperado por ele, o Isaac, mas por mais que o Isaac era muito esperado por Abraão, ele amava mais o Isaac ou amava mais a Deus? Então ele também foi pedido dele uma grande prova, e ele faz isso, né? Ele testa, como foi o teste do Adão, foi um teste do Adão, né? Foi um teste. Deus só pediu para ele não coma o fruto. Foi um teste, né? Era para ele confiar em Deus. Era para ele ouvir e obedecer. O Abraão foi obediente, né? E o Abraão, e essa bondade, essa graça foi dada a Abraão como? Por meio de Jesus. Porque aqueles que vieram antes de Jesus, os nossos patriarcas, profetas, que receberam graças antecipadas dos méritos de Jesus. Mesmo que Jesus não estava na terra, mas ele sempre existiu, né? Ele é eterno. Deus já tinha feito todas as coisas, é só que no tempo, na terra, as coisas aconteciam gradualmente. E o Abraão recebeu graças antecipadas dos méritos de Jesus. Foi sabedoria, foi o Espírito Santo habitava nele. Ele que já recebeu o Espírito Santo. Tudo pelos méritos de Jesus, tá? E o Abraão venceu a prova. Mesmo amando muito o filho, a coisa mais preciosa para ele, né? Ele aceitou sacrificar o próprio filho. E isso também era um símbolo, vamos dizer assim, para representar o que Deus faria pela humanidade, através de Jesus, né? Abraão não chegou a matar o seu filho, precisou de sacrificar o seu filho. Mas Jesus foi. Jesus, sim, foi colocado na cruz, morreu e ressuscitou. Jesus, sim, né? Então, o Pai deu seu Filho único por nós. Através do Abraão, ele já estava nos avisando, né, do Messias. É muito incrível como que na nossa história está refletida de Deus. A nossa vida fala de Deus. As coisas que nos acontecem são comunicações de Deus. Deus fala através das coisas criadas, Deus fala através de Jesus e tudo o que nos deixou, e através da palavra. Deus fala através das circunstâncias da vida conosco. Sabe, quando ele nos... Às vezes a gente tem coisas que acontecem, a gente fala assim, nossa, eu não entendi o porquê que isso deu errado. Mas Deus sabe. Pode ter certeza que sim, tem uma sabedoria aí. Que às vezes nos protege de coisas que a gente nem imagina. E às vezes não permite a gente ter certas coisas para a gente não perder a nossa alma. Para cuidar da gente lá na frente. Você já deve ter testemunhos assim para dar. De coisas que você viu, não foi Deus que não permitiu isso, ou que permitiu isso na minha vida. Você tem testemunhos para dar da ação concreta de Deus na sua vida, em circunstâncias que você percebeu que foi uma proteção de Deus. Seja uma proteção te impedindo de um acidente, seja uma proteção afastando você de uma pessoa maléfica, né, que ia fazer prejudicar a sua caminhada com Deus, afastar você de uma situação de pecado, né? Te proteger, te preservar, né? De algo, né? Às vezes Deus diz não para nós, muitos nãos que são sim. Nunca pense negativamente. Sempre o Senhor nos fala através da circunstância. Então, às vezes, muitos nãos que a gente vive servem para um bem. Ah, Ruth, mas você não conhece a minha vida, eu tenho muitos traumas, eu já sofri muitas humilhações, muito sofrimento, muita solidão. Mas o Senhor sabe, Ele é onividente, Ele vê a sua vida todinha, Ele conhece você inteirinha, né? Ele fala que nossos fios de cabelo estão contados. Então, muitas das vezes, Ele te permitiu passar por situações assim para que você não se tornasse uma pessoa extremamente vaidosa, para te livrar da vaidade ao ponto de você não se voltar para Deus.
Então ele te permitiu humilhações para que você se tornasse uma pessoa humilde, simples, não apegada ao material. Então, muitos não são sim. Muitos não são sim, né? Às vezes você queria uma faculdade tal e não conseguiu aquela faculdade, conseguiu uma outra. E de repente aquela faculdade não seria boa para você, não era o que Deus queria para você, né? E Deus não quis aquilo para você, né? Porque de repente não era onde você ia realmente ser um testemunho dele, viver uma vida íntegra fazendo aquela profissão. Não era, né? Então, assim, o homem propõe, mas é Deus que dispõe. E Deus sabe o que ele faz, tá? Vamos lá. Cuja perversidade, aqui, ó, foi ela que quando do aniquilamento dos ímpios salvou o justo, subtraindo ao fogo que descera sobre a Pentápole. Foi quando preservou Ló, né? Lá em Sodoma e Gomorra, e foi os anjos lá tirar o Ló e a família dele lá. Cuja perversidade ainda no presente é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Então, ainda hoje, lá na terra, lá onde aconteceu o desastre lá de Sodoma e Gomorra, é uma terra seca, né? Nada brota, não tem vida, né? Então, até hoje, a natureza, tudo mostra, né? O que foi o pecado daquele lugar, né? O castigo, né? A terra está marcada por isso, né? Para que hoje também para ser testemunha para nós do que o mal que é desobedecer a Deus, o mal que é viver conforme a nossa vontade e não viver conforme a vontade de Deus. É deserto, é tristeza, nada frutifica. É para mostrar como o nosso coração se torna quando a gente também não põe a palavra de Deus na nossa vida. Como se torna um lugar também sem fruto, né? Sem vida verdadeira, porque a vida espiritual vem do coração. É mais do que obras, é mais do que feitos, é mais do que fazer inúmeras caridades. É quem você tem no seu coração como prioridade, quem é o primeiro lugar de tudo, quem é que te move a fazer qualquer coisa. Então, essa vida espiritual é conhecimento, é comunicação com Deus, né? E necessita-se ter. E lá tá a coluna de sal, que é a esposa do Ló, que desobedeceu, foi curiosa, os olhos curiosos, né? Querendo olhar, às vezes querendo olhar também a casa, talvez das amigas que ela não gostava, né? Tudo pegar fogo, né? Sabe-se lá, né? O que moveu ela, né? A curiosidade do olhar, o que não deve, não era para olhar. O anjo deixou claro, não obedeceu, né? Não obedeceu, foi curiosa e olhou coisas que Deus pediu para ela não olhar, né? Ela podia ficar no coração dela, né? Intercedendo, pedindo pelas almas, né? Sei que teria que ter essa compreensão do Espírito Santo para fazer isso, né? Mas assim, de certa forma, a piedade que dá no nosso coração. A gente não fica assim com o sentimento de, eu sou melhor, então bem feito para aquele ali, né? Tomara que esse daí. É horrível isso. Nenhum católico tem que fazer isso, nenhuma pessoa tem direito de fazer isso, né? De virar pro outro e falar assim, bem feito para isso aí, que se condene, eu é que sou isso, que sou aquilo. Você não é nada, não é nada, é tudo graça de Deus. A gente por nós mesmos não somos bons, tá? Deus é bom, Deus em nós é bom. Só a própria bondade de Deus pode nos tornar bom. Qualquer coisa que saia de bom de nós é Deus que está fazendo, tá? É graça de Deus. Então a gente não pode se sentir mais justo do que ninguém, melhor do que ninguém e condenar ninguém também. A gente tem que ter no nosso coração piedade, né? Piedade, rezar por aqueles, interceder, né? Você vê os homens lá do Hamas, mas você não pode pensar assim, tomara que vai todo mundo para o inferno, nunca. Ao contrário, seu coração dá uma dor de ver, meu Deus, como que a ignorância do ser humano é, né? Achar que ele é Deus, achar que eles são um povo melhor e que tem o direito de matar e se orgulhar de matar os outros, orgulhar de tirar vidas. Estão ouvindo o próprio demônio, se tornam demônios. Mas aí você sente piedade, porque estão possuídas, né? Estão no mal. Mas você quer a libertação delas. Você quer que elas se convertam. Você quer que Jesus se revele
e que elas se dispõem a ouvir, porque não é só Jesus se revelar a elas se dispõem a ouvir, elas atender o chamado, elas querer Jesus. Então você reza no seu coração, é diferente o olhar, e isso também vai te ajudar a conhecer o seu coração. Se você vê uma notícia assim, por exemplo, fulano matou ciclano, jovem tal matou não sei quem. Aí se no seu coração você sente um ódio, uma coisa assim, tomara que apodreça, tomara que esse daí já era. Cuidado, cuidado. Já dá pra você ter uma ideia. O que tá realmente dentro de você? E, não, eu sinto dó de quem foi morto. Não sinto dó de quem matou, não. Quem matou não merece nada. Cuidado, cuidado, tá? Cuidado. Porque apesar da morte daquela pessoa, até a forma violenta que ela foi morta, Deus usa de graça de salvação para aquela pessoa. Então aquela pessoa está bem. Porque aquele sofrimento, ela vai entender isso tudo com Deus. Aquela morte violenta que ela sofreu, por pior que seja, se torna graça. Porque Jesus transformou tudo em graça. Você tem que ficar com mais dor por mais pobre o pecador. Porque aquela dali foi agraciada, mesmo numa situação tão difícil. Agora, e aquele ali que ainda... E se a pessoa ainda fala que não se arrepende? Aí, no seu coração, sente o quê? Pobre coitado, né? Olha a graça que está desperdiçando. Ele poderia se arrepender. O sofrimento de ir para a cadeia também, tudo serve de expiação, né? Passar pela essa justiça humana, né? O arrependimento de ter feito aquilo, talvez na raiva, no calor do momento. Então, sabe? São oportunidades. Aí, quando a pessoa fala que não se arrepende, causa mais dor para você, porque é o que Jesus passou com Judas. Jesus sofreu muito com Judas, muito, muito com Judas, né? E fez de tudo, tudo para convencer o Judas, mas o Judas foi totalmente endurecido, ele não voltou atrás, ele não quis, ele teve toda a graça, entendeu? Então, você que é o mesmo, você tem no seu coração uma piedade, fala assim, não, pobre, que burro, né? Que burro, tá escolhendo mal, podia ter o bem, tá escolhendo mal, mas mesmo assim não é uma coisa assim de condenação, é uma coisa assim de colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, cura, Jesus, eu te entrego essa pessoa, eu rezo para essa pessoa, eu ofereço meu sofrimento pelos pecadores. É esse tipo de coisa que tem que despertar no seu coração, entendeu? Então, no coração dela não tinha isso, né? E ela olhou para trás, como está sendo falado aqui. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, que é quando você não obedece a Deus, está ignorando o bem. Tem o bem, a palavra de Deus, aquilo que ele te pediu para fazer, é o bem. Aquilo que Deus quer que você faça é o bem, né? Aquilo que está lá na palavra de Deus, claro, é o bem. Se você rejeita aquilo, está fazendo igual a esposa do Ló. E aqui está falando. Mas ainda deixaram os homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Por quê? Por que ficou um testemunho da sua loucura? Um exemplo do que não se deve fazer. Hoje em dia você tem muito testemunho da loucura, sabia? É, do que não se deve fazer. Isso se torna luz para você também, sabia? Porque você vê situações e você fala, isso não tá certo. Isso aí, ó, vai contra a natureza, vai contra a vontade de Deus. E você vê isso e achar isso errado não é preconceito. Você vê situações de pecado e falar assim, isso tá errado. No seu coração, porque às vezes você não pode falar para a pessoa, dependendo da situação, se você tiver oportunidade, você fala. Fala com caridade, mas fala. Se Deus te dá a oportunidade de falar, de dar um conselho, a pessoa chegar até você e você tiver a oportunidade. Mas se é uma situação que você está vendo, que tá na realidade, está acontecendo, e você não tá numa posição de ordem, na posição ali que você possa falar alguma coisa, você coloca no seu lugar. Mas no seu coração você pode rezar. No seu coração você não tem que pensar assim, se eu achar errado, eu já estou julgando. Não, entendeu? Nós temos uma justiça, uma coerência dentro de nós. De ver o que é equilibrado, ou de que é correto e o que não é. É a nossa inteligência que está funcionando. Isso é sinal de que você tem inteligência. Você está pensando. E você viu algo que está contra a natureza das coisas?
a sua inteligência vai apontar que tem algo de errado. Você vestir uma roupa do avesso, você vai sentir na hora que tem algo de errado. Se na sua boca tiver um machucado, a sua língua na hora vai ficar encostando naquele machucado. Vai ficar encostando toda hora e te apontando que tem algo de errado na sua boca. Ou seja, é uma comunicação. Então a sua mente, na hora, vai ver uma coisa que foge do que é real, do que é correto, do que é ordenado. Se você vê uma casa bagunçada, você vai falar, ai, não vou julgar não, a casa tá linda. Não, tá bagunçada. Tudo que você vê fora do lugar, do seu devido lugar, a sua inteligência vai te apontar que tá errada. Porque tem dentro de você isso, que é divino. Que é como que eu... vai ter pouco tempo aqui, né? Tá acabando já a pregação. Mas assim, como tava falando, você tem dentro de você já uma consciência que é divina. De você ver coisas que tá fora da ordem e ver que aquilo não é bom. Então, não tem como você falar que é. Não tem como, né? Seria mentir. Seria viver na mentira. Só que aí a gente tá de mãos e pés amarrados nesse mundo, né? Nessa realidade em que querem dizer para nós. Se vocês não dizer que isso é bom e não aceitar isso como algo bom, vocês, né, são preconceituosos. Mas não é verdade. Isso não é preconceituoso nenhum, porque a gente não persegue, não faz maldade. Somos até os mais pacíficos, porque aprendemos com Jesus a ver o nosso irmão como amar como a nós mesmos e reconhecer que todos vêm do mesmo Criador. Então, não é verdade. Não é verdade, não. Mas, né, infelizmente, né, para muitos, o não ser preconceituoso é dizer que isso é bom. É você ver o errado e dizer que é certo. Que é concordar com a mentira, né? Mas no seu coração, se você realmente teme a Deus e vive a palavra de Deus e tem esse zelo pela verdade, como absoluta como ela é, você no seu coração vai repudiar sim o que é errado. Isso não significa que você vai maltratar ninguém e agir fora da caridade, ao contrário, né? O Cristo que habita em você vai te levar a ser uma pessoa pacífica, uma pessoa caridosa, mas não mentirosa e desonesta consigo mesmo. Você não pode, você vai mentir, você vai negar a si próprio, né? Se eu disser que o que é errado é certo, então eu não sei mais quem eu sou. Eu não sou coerente nem comigo mesma. Porque eu sei que eu sou diante de Deus, de como Deus me fez. Então, porque isso seria não amar o próximo, porque comigo eu posso ser verdadeira, né? Na minha família, né? Para os meus eu vou... Ah, não, para os meus eu ensino certo, né? Eu ensino certo. Para os meus eu quero a coerência. Para aquilo que está ao meu umbigo, próximo de mim, eu quero a coerência. Agora, para o outro, o problema é do... Isso não é amar o próximo, eu vou mentir para o outro? Eu vou mentir para ele, né? Eu tenho uma amiga, exemplo. Eu tenho uma amiga que diz, uma mulher amiga, que diz que se considera homem. E eu me conheço. Eu olho para mim no espelho e vivo aquilo que eu sou. E aceito o que eu sou e amo como o Senhor me fez. Amo o que o Senhor fez. Amo a realidade de ter o homem e a mulher. E como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Não quero ocupar o ofício do homem, não quero substituí-lo, né? Eu gosto de cada coisa no seu lugar. A ordem com que Deus fez o homem, a ordem com que Deus fez a mulher, como que Deus pensou no homem, né? De ter colocado nele essa força, de ter colocado no homem tudo que ele colocou para ele ser o protetor e a mulher para ser o auxílio. Amo a ordem, beleza. É a verdade. Eu tô me vendo e declaro que eu sou. Aí, para agradar a minha amiga, eu viro e falo, tudo bem, se você não se vê assim. Aí eu digo, não, tudo bem, ela não é, ela tá dizendo que não é. Pra mim, eu quero a verdade, pô, eu quero a mentira, entendeu? Então, são coisas que não tem sentido, né? Então, a gente precisa ser misericordioso, sim. Não vai sair por aí fazendo guerra, de jeito nenhum. Ao contrário, rezar muito. Mas a gente precisa ter sabedoria também, de ser coerente, né? De saber separar o que é julgar, de verdade. Pra não sair falando...
A gente ouve tanta lorota, né? As pessoas não sabem diferenciar o que é um julgamento do que realmente é você simplesmente ser coerente com a verdade. Você está sendo coerente com a verdade, com aquilo que Deus fez. Isso não é julgar. No seu coração, quando você rejeita uma coisa que é errada, você não está julgando. Você não está julgando, né? Você poderia ser um julgamento se você estivesse impondo sobre os outros, estivesse fazendo uma violência para que o outro aceitasse também aquilo. Não, você vai ser respeitosa com todos, vai se colocar no seu lugar. Se não fosse chamado para falar, não vai falar. Não vai se intrometer onde não foi chamado, vai se colocar no seu devido lugar, vai ser manso, vai ser humilde. Mas não quer dizer que tem que ser falso. De jeito nenhum, né? Então, quanto aos que honram a sabedoria, os liberta de sofrimentos. Até desse tipo de sofrimento. Você fica com escrúpulo, achando que está julgando, né? Dessas coisas, você vive em paz. Porque a palavra de Deus te deixa tranquilo e sereno, sabendo o que é correto. Como agir corretamente, você consegue conviver com as pessoas, trabalhar, estar em ambientes mesmo difíceis, em que você contemple realidades difíceis, mas tendo a palavra de Deus, tendo a sabedoria de Deus, você consegue estar em qualquer lugar, sem pensar assim, se eu ficar nesse lugar, eu vou me contaminar. Sem ficar se sentindo também melhor do que ninguém, você vai saber ser um instrumento de Deus onde você for, né? Por mais difícil que seja. Por quê? Porque aquilo que... Vamos voltar de novo àquela conversa. É olhar a realidade com outra ótica. A realidade, a nossa vida, não é material, ela é espiritual. A gente está aqui no material, a gente trabalha, a gente come, a gente faz um monte de coisa. Mas é tudo, tem o Senhor que conserva todas as coisas. Então tem uma realidade espiritual, né? E a gente precisa ficar firme nesse espiritual. É esse espiritual que vai nos ensinar a viver cada coisa da nossa vida da forma correta. Precisa da sabedoria de Deus para dirigir os nossos passos. Senão a gente não sabe por onde andar. Então, buscando em Deus, você consegue estar no trabalho que você tiver, saber respeitar, né? Saber conviver com as pessoas, né? Mas sendo verdadeiro, vivendo na verdade, né? Agora, você não precisa, para agradar ninguém, negar a verdade. Isso seria colocar as criaturas acima de Deus, como Adão fez quando colocou a Eva acima de Deus. Amou mais a Eva do que a Deus, né? Então, a gente não deve fazer isso. Ajudou nos trabalhos e fez frutificar seus esforços. Então, Deus te ajuda em qualquer lugar. E como pai, como mãe, como esposo, como esposa, né? Buscar a sabedoria de Deus. Como eu devo ser como esposo? Como eu devo ser como esposa? Como eu devo ser como filho, né? Então, a graça de Deus está para todos. O que acontece é que às vezes as pessoas não se dispõem, falta disposição, o querer da criatura. A pessoa reconhecer que precisa, reconhecer que é um nada, reconhecer que por si só é incapaz, né? A pessoa não querer também assim por ela mesma, querer ser salvadora da pátria, querer achar que ela que é responsável por fazer tudo, ou que ela é responsável pelo que dá errado também. Isso é se colocar no centro? Não. Você é uma criatura, um nada. Quem dirige todas as coisas é Deus. E mesmo se existe o mal e se existe a realidade de ter o demônio, mesmo assim ele não tem nenhum poder, ele não vai aonde Deus não permitir. E mesmo assim, do mal que ele faz, Deus tira um bem. Deus sempre tira um bem, né? Então tá tudo no controle de Deus. Você tem que confiar em Deus e saber que é Ele que vai dirigir a sua vida e você vai estar onde Ele quiser que você esteja, e aquilo que Ele não quiser, você vai aceitar também. Aceitar a vontade de Deus. Que hoje em dia as pessoas fazem guerra com a vontade de Deus. Elas brigam quando as coisas dão errado porque elas querem do jeito delas. Mas deveriam ficar em paz com a vontade de Deus e aceitar. O que deu certo foi vontade de Deus, o que não deu também é, né? E as pessoas que vivem assim, aceitando a vontade de Deus, quando aceita a palavra de Deus e aceita a vontade de Deus, elas vivem em paz, porque elas sabem que Deus está com elas e que Deus as ajuda e que vai fazer frutificar, né, no tempo certo o que for para elas fazer. E aquilo que não deu certo é porque não era. Então elas ficam em paz sabendo que para as coisas dar certo, tudo tem essa questão da vontade de Deus e também da disposição da criatura. Às vezes, quando você tem um filho difícil, e você fala a verdade, você aconselha, você corrige, e às vezes ele não ouve. Mas mesmo assim, você ainda sabe
que Deus conhece cada um, que Deus sabe como é o seu sofrimento, o seu sacrifício é usado para a salvação, para a santificação daquela pessoa. Respeitar também que cada um tem a sua liberdade e que tem que ter a disposição da pessoa em querer ser curada também, em querer sair daquela situação. Ela ouve a palavra, mas precisa do coração dela mesma, ela precisa acolher aquela palavra, ela tem que querer aquela palavra. Então você sabe que tem uma ordem para tudo, né? E assim como Deus, que e tendo todo o poder sobre todas as coisas, mesmo assim ele não quer pôr um botão no ser humano assim, apertar e fazer o ser humano obedecer a ele de uma forma robótica. Ele não quer isso. Ele não quer fazer esse tipo de coisa. Ele quer que o homem decida, na sua liberdade, dê o seu sim verdadeiro para ele. Então você fica na mesma situação. Você vê como que Deus é e fala, olha como que eu tenho que ser também, né? Mas nunca desiste. Por quê? Porque a sua esperança não está nos homens. A sua esperança precisa estar nele. E a sabedoria te traz esperança, né? Te traz a esperança, tá? Eu vou parar aqui, tinha mais um pouco, mas vocês podem ler depois, tá? Do 1 até o 21, capítulo 10, sabedoria 10, capítulo 1 até o 21, na Bíblia Ave Maria, página 846. Então, que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.